Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, satisfação sublime de estar convosco nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico, de alguns versículos, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, onde está escrito a palavra dizendo o seguinte: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quero aqui, esta manhã de domingo, nós estamos diante de um texto muito interessante e de alerta para a igreja, de injeção de ânimo também. Nós estamos diante de um texto, uma palavra, que vai falar de morte. E são palavras, um tema que muito difícil as pessoas pararem para escutar. Alguns não gostam, outros não dão atenção, mas nós temos que falar. A palavra de Deus, ela nos mostra a vida, mas ela mostra também a morte. Ela mostra o caminho do céu e mostra o caminho do inferno. E diante desse tema, eu quero apresentar aqui que a morte é um espírito, nós sabemos disso. E esse espírito tem três qualidades. A morte, quero apresentar aqui as três qualidades da morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora, temos que nos preparar para esse momento. Pessoas que falam: na lei que eu nasci, essa eu vou morrer. Do jeito que eu estou, eu vou ficar. Todos pecaram. Quando em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 17, Deus está explicando para Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro ser humano a existir aqui na terra. Deus plantou para eles um jardim, o jardim do Éden, e falou para eles que participam de todos os frutos das árvores que estão no jardim. Agora a árvore que está no meio do jardim, nominada a árvore da ciência, do bem e do mal, dela vocês não toquem, no dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Além de tocar, eles comeram. A ordem era para nem tocar. Se Eva e Adão, ou Adão e Eva, tivessem tocado no fruto e não comessem, mesmo assim eles tinham desobedecido a Deus. Mesmo assim eles teriam pecado já diante de Deus. Já tinha caído aí em pecado. Por quê? A ordem era não para tocar e nem comer. Eles tocaram e comeram. Então ali, a partir daquele momento, o homem morreu. Mas ele não comeu, ele foi caindo, tombando, caindo para um lado. Por quê? Porque a morte aqui trata-se de morte espiritual. O que é a diferença da morte física, a morte espiritual e a morte eterna? A morte eterna, a morte física é deixar de existir. Lembra de Eclesiastes? Eclesiásticos diz que do corpo da terra o corpo fosse formado do pó da terra, e ao pó tornará. Então ele deixa de existir nessa matéria física, esse formato, ele volta para ser pó da terra de novo, novamente. Agora, a morte espiritual ainda não é deixar de existir. A Isaías capítulo 59 diz: a mão do Senhor está estendida para abençoar, os seus ouvidos estão atentos para nos ouvir. Mas o nosso pecado, a nossa iniquidade separa o homem de Deus. Morte espiritual é simplesmente ser separado de Deus. Eu estou caminhando, estou conversando, estou me alimentando, mas espiritualmente, dentro de mim, a minha alma está gritando, ela está morrendo, ela está pedindo socorro. Então, a Bíblia diz aqui que isso é morte espiritual, ser separado de Deus. Separou de Deus, está sem comunhão com Deus, sem direito de ir para o céu. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles simplesmente criou uma barreira entre Deus e o homem, chamada pecado. Por isso que aqui a Bíblia
os profetas falam acerca da vinda de Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para consertar de novo, abrir esse acesso do homem com Deus de novo, vamos voltar a ter comunhão com Deus. Então é uma necessidade muito grande que a humanidade tem, porque diz em Romanos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e distanciaram-se de Deus. Então Jesus veio para restituir essa comunhão. Jesus veio para tirar essa barreira. Jesus veio para multiplicar a comunhão, para integrar o homem a Deus de novo. E só através de Jesus. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é o Senhor do Bonfim, nada disso. É Jesus. Jesus é que faz a ligação de Deus com o homem a Deus novamente. Ele é a ponte, ele é o caminho. Lembra que ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Jesus disse isso. Então, não tem conversa, não tem amuleto, não tem meio termo. Tem que ser por Jesus. Certo? Jesus é a vida. Então, para receber vida de novo é através de Jesus. A morte física é deixar de existir. Mas existe solução para a morte física. A ressurreição física, Jesus provou isso. Ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo. Então, para mostrar que ele é o dono da vida. É através de Jesus também. Jesus, ele traz a vida espiritual. É só o homem arrepender de seus pecados, abandonar a prática do pecado, aceitar Jesus novamente. E Jesus recebe ele, perdoa os seus pecados, seu nome é escrito no livro da vida. Viram que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20. E todos que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, para ter o nome escrito no livro da vida, tem que se arrepender, abandonar a prática do pecado, a vontades carnais, fazer a vontade do Espírito, porque nenhuma condenação há para quem faz a vontade do Espírito. Só há condenação para quem faz a vontade da carne. A carne. Então ela joga o homem para longe de Deus, fora da presença de Deus. A morte eterna, finalmente aqui, eu falei 3 tópicos. A morte eterna que está escrito em Apocalipse, que aqueles que não forem encontrados o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte é um espírito. Por que tem que ter uma segunda morte? Porque a morte vai morrer. A morte espírito, essa que eu falei, ela vai morrer. Então, existe essa morte eterna, que é o lago de fogo, onde finalmente os desobedientes, Satanás e os demônios vão ficar ali. Segunda morte, porque a morte, que é o espírito, também vai lá para dentro. Lembra que o inferno, o diabo, o inferno, a morte foram lançados no lago de fogo. E todos aqueles que não foi encontrado o seu nome no livro da vida. Essa é chamada de segunda morte para matar a morte. Mas são 3 qualidades que a morte tem: morte física, morte espiritual e morte eterna. Eu falei que existe solução para a morte física, ressurreição física. Jesus ressuscitou e ressuscita também. Ressurreição espiritual. Jesus, ele diz aqui em Romanos que o homem tem direito a viver de novo espiritualmente. Efésios capítulo 2, melhor dizendo que ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecado. O pecado mata, separa o homem de Deus, morte espiritual. Aí Jesus veio, morreu, e quem aceita Jesus, ele vivifica de novo, porque Jesus foi para a sepultura, mas voltou. Ele voltou, então quem aceita Jesus, quem passa a fazer a vontade de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele passa a viver novamente. Viver espiritual. Seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, então ele volta a viver espiritualmente. Então existe solução para morte espiritual, ressurreição espiritual. Aceitar Jesus, arrepender dos pecados, abandonar a prática do pecado. Agora, não existe solução para a morte eterna. Quem cair lá dentro já era, nunca mais. Agora, quem quiser, quem estiver vivo, quem está vivo no corpo físico, e a morte, e ele estiver morto espiritual também, separado de Deus, e ele está vivo no corpo, e se a matéria morrer, o físico morrer, ele estando morto espiritual, separado de Deus, aí ele morrer fisicamente, então ele já vai praticamente 90% de chance de ele cair na morte eterna, porque está separado de Deus e a morte física acontece. Então é por isso que temos que aceitar Jesus como estando vivo no corpo, arrepender enquanto está vivo no corpo, porque ali nós confessamos com a nossa boca. Ele disse: se tu com a tua boca confessares o Senhor Jesus como teu Salvador, temos a vida eterna. Então só Jesus.
Fica essa palavra na tua mente, no coração, reflita. Diz aí o escritor Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz que é melhor ir a uma casa onde tem um velório, é melhor ir para o velório do que ir para uma casa onde tem banquete, onde há festa. Entenderam? É melhor ir para o velório do que ir para a festa. Parece um absurdo isso, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Por quê? A pessoa vai para o velório, ele vai ver que quem está dentro do caixão ali, provavelmente ele sofreu um acidente, ele não respeitou os sinais de trânsito, ele acelerou demais, ou envolveu com uma briga com alguém, enfim, seja qual for o tipo de morte, ele vai refletir. Quem está no velório vai refletir. Peraí, esse camarada está dentro desse paletó de madeira, amanhã pode ser eu. Ele sai dali refletindo na vida dele. O camarada está ali, não escuta mais, não fala mais, está morto. Então, e a gente está vivo, ele pode imaginar, amanhã pode ser eu. Todo mundo morre, todo mundo pode morrer. Agora ele sai refletindo, não acelera demais, respeita todo mundo, deixa todo mundo passar, respeita todos os sinais de trânsito, ele sai refletindo a vida dele. É bom por isso, ir para o velório, que a pessoa reflete. Agora que vai para a festa, balada, movimento, ele sai acelerando demais, ele não respeita, ele quer ser doidão, e aí ele acaba, além dele causar a morte dele, ele vai causar a morte de outras pessoas. Então é por esse lado que Eclesiastes capítulo 7 está explicando. É melhor ir para a festa, para casa onde tem um velório, porque a pessoa reflete, do que ir para a festa que as pessoas não refletem muito. Ficam na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor esta manhã e que ela continue falando no teu coração, falando na sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o presbítero Nilson Fernandes. Deus abençoe e fique na paz.